Amém, aleluia. É bom estarmos aqui, podemos louvar ao Senhor. A igreja esse momento de reunião é o espaço que a gente adora coletivamente. E a gente às vezes tem muitas dificuldades de se soltar, né? Porque a gente fica envergonhado. Tenho aprendido uma coisa, e dizer para os irmãos que a gente precisa olhar para o Senhor nessa hora de adoração. Quando eu era menino, faz tempo, né? Faz tempo, um jovem, eu me lembro que nós promovemos uma reunião aqui em Apucarana ainda, uma reunião com jovens evangélicos da cidade. E eu tinha muito, até talvez pela formação que tinha mais tradicional e tudo mais, a gente adorava sempre como se estivesse na posição de sentido, né? Vamos ficar em pé, aí, e a gente não consegue nem entender direito o que está cantando e não consegue se soltar. E nós tivemos uma reunião e eu vi, veja só, pasmem, vocês que são mais novos ou que não têm essa dificuldade. Pela primeira vez, eu vi pessoas levantando a mão e adorando, e eu vi uma jovem chorando, e eu falei para Deus assim, eu nunca experimentei isso, porque é tão tradicional isso nas nossas vidas, eu queria viver isso, Senhor. E aí eu comecei a me soltar para adorar a Deus, e entendi o seguinte, eu estou sozinho ali, é Ele e Deus. Os irmãos vão ficar às vezes, preocupados uns com os outros, e assim fui entendendo que a gente precisa se deixar levar pela adoração, quando aquela palavra toca em nossos corações. Então essa música que nós cantamos, irmãos, está dizendo que o Senhor nos atrai para Ele, e o Senhor nos faz voar nas asas do Espírito. A gente tem que se deixar levar, porque ser atraídos por Ele. Então não fique assim muito preocupado com o que o irmão vai pensar, que o irmão vai dizer. Quando você tem vontade de adorar, chore, clame, tenha liberdade diante de Deus, mesmo no meio da comunidade. É claro que às vezes no particular, no secreto com Deus, a gente chora, adora. Você sempre tem incentivado os irmãos a pensarem sobre isso. Essa semana, irmãos, não precisa me responder, é uma pergunta retórica para que você reflita. Essa semana, você teve um tempo a sós com Deus? Onde você abriu o seu coração, onde você leu a palavra, cantou a palavra, meditou na palavra, se rasgou diante de Deus? A gente tem que se rasgar diante de Deus, abrir o coração, não esconder nada dele, para podermos então adorar o Senhor em espírito e em verdade. E quando a gente faz isso, há uma libertação nisso, há uma libertação, há uma cura nisso. O louvor, a adoração, a oração, até os próprios médicos e cientistas estão falando hoje que isso provoca no nosso cérebro, isso falando em termos de anatomia, em termos medicinais, isso provoca no nosso cérebro cura, porque a gente está abrindo o coração, a gente não está falando e entendendo que há esperança. Então imagine espiritualmente falando o que provoca. Então façam mais isso diante de Deus, amém? Os irmãos estão aqui na sua casa, ore, abra o seu coração, rasgue-se diante de Deus, não precisa ficar inventando palavras ou chegar diante de Deus sempre da mesma forma, Deus Todo-Poderoso, pode falar isso, mas o Senhor, peço permissão, chega diante de Deus e fala o que está no teu coração, o que está sentindo, a dor da sua alma, e adora o Senhor, declare a palavra do Senhor, amém? Aleluia? Vocês estão aqui, Então, graças a Deus. Os irmãos que estão aí nos acompanhando, Deus abençoe a sua vida, aí através da internet. Vamos pensar um pouquinho hoje, no livro de Lucas, capítulo 18. Um abençoado aí, uma abençoada, traga um copo d'água para mim. O abençoado está vindo lá. Lucas 18, irmãos, versículo 1 até o versículo 8, até o versículo 8. Assim a palavra vai nos dizer. Hoje não estamos com uma irmã que trabalha e opera, o Data Show. Não está, então não teremos como colocar o texto aqui, tá bom? Nem as músicas conseguimos colocar aqui, mas isso logo nós teremos. Lucas 18, então. Amém? Acharam? Palavra de Deus
Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para que não suceda que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que se diz o juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém? Pai, fala conosco pela Tua palavra. Teu Espírito Santo, usa a Tua espada, ó Espírito Santo, e venha cortar os nossos corações, e venha trazer revelações sobre as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Jesus está falando aqui numa parábola de uma oração que molesta a Deus, de uma oração insistente. Deus se permite a ser molestado, no sentido de Deus se permite a que a gente seja insistente na nossa oração. Ele fala aqui dessa parábola da insistência e vemos aqui o resultado dessa palavra, mas eu queria trabalhar não isso, mas o último versículo na parte B. Depois dele falar sobre essa fé que insiste, dessa fé que continua, ele fala assim, Lucas 18, versículo 8, parte B: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O que Jesus faz aqui é uma pergunta, e essa pergunta é uma pergunta retórica. Pergunta retórica é quando a gente faz uma pergunta já sabendo a resposta, mas faz uma pergunta para que haja uma reflexão. Então Jesus faz aqui uma pergunta retórica para provocar naquelas pessoas uma reflexão, e a reflexão é: vocês têm tido fé? A reflexão é: por acaso ele encontrará fé genuína quando ele voltar? E esse fica uma pergunta para nós ainda: será que nós temos fé verdadeiramente? Será que a nossa fé é genuína? Será que ele encontra em nós fé? Será que podemos encontrar fé nos momentos mais difíceis das nossas vidas? E Jesus está perguntando então, encontrará, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ele está dizendo que talvez naqueles dias a fé será um produto raro, será um valor raro dentro da humanidade. Então ele pergunta: será que eu encontrarei ainda fé na terra? Há muitos valores nas Escrituras que a palavra vai descrevendo que parece que vão desaparecendo conforme vai chegando o final dos tempos. Por exemplo, Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus fala assim: por se multiplicar a iniquidade, como que diz? O amor se esfriará de quase todos. Na multiplicação do pecado, na multiplicação da iniquidade, o amor se tornará algo raro. O amor genuíno será algo raro. E hoje já vemos que o amor é algo raro. As pessoas às vezes se relacionam por interesse. Há muito interesse em todos os tipos de amor, como o interesse da atração física e todas essas coisas, mas haverá um amor genuíno ainda? E ele pergunta, e ele vai dizer que no multiplicar-se da iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O apóstolo Paulo também, irmãos, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, ele trata desse assunto também. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante, ele fala assim: de coisas que vão desaparecendo. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Algumas versões diz trabalhosos.
pois os homens serão egoístas, ou seja, o egoísmo vai se multiplicar, e o egocentrismo vai se multiplicar, o altruísmo então logicamente vai diminuir, os homens serão avarentos, o amor ao dinheiro vai se multiplicar, então haverá cada vez mais lutas pelo poder e pelo dinheiro, serão jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, e a palavra vai descrevendo aqui uma galeria terrível do que vai acontecer nos últimos dias. E o versículo 3 ele fala: desafeiçoados. Queria parar nessa palavra aqui, desafeiçoados. Desafeiçoados, já falei uma vez para vocês aqui, do termo grego, a palavra em grego é astorgos. E astorgos é sem afeição natural. Os homens se tornarão tão egocêntricos, tão egoístas e tão sem amor, que eles não conseguirão amar nem os seus. Eles não conseguirão mais amar os próprios pais, ou os filhos, os cônjuges, os irmãos, e as pessoas se tornarão tão centradas em si mesmas, que se tornarão, aqui o termo é astorgos, sem afeição, sem sentimentos, como com um robô que só busca o prazer físico. Depois ele vai descrever isso, como busca apenas o outro para ganhar alguma coisa do outro, mas desafeiçoados. Então Jesus está falando, o amor, a iniquidade se multiplicará, o amor se esfriará. O apóstolo Paulo está dizendo que os homens se tornarão desafeiçoados, sem afeição natural. E a gente volta um pouquinho aí, agora em 1 Timóteo 4, o versículo 1, 1 Timóteo 4, versículo 1, citei o 2, capítulo 3, 1 Timóteo 4, versículo 1, fala: ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Haverá uma apostasia da fé, um abandono da fé. E quando se fala em apostasia, não fala no contexto do mundo, mas no contexto daqueles que se dizem cristãos, que se apostatarão da fé genuína, da fé da palavra, e eles então obedecerão e ouvirão doutrinas de demônios. Então nos últimos dias aqui haverá um abandono generalizado da fé genuína. Por isso que Jesus fez aquela pergunta retórica: encontrará o Filho do Homem fé quando vier à terra? Mesmo no contexto hoje, nós temos muitas pessoas que já duvidam de valores que nós cremos na palavra. Por exemplo, há pessoas que estão em movimentos na igreja por todo o tempo, não vou descrever todos para os irmãos, mas havia movimentos da autocrítica teológica, que queria destruir tudo aquilo que era místico ou sobrenatural. E então começou-se uma crítica dos textos bíblicos, desacreditando os textos bíblicos. Há também movimentos como hoje em dia, de um progressismo teológico, que as pessoas dizem a palavra precisa ser remodelada para ser enquadrada e para que as pessoas possam ser aceitas, porque a Bíblia está atacando movimentos este ou aquele, e a palavra tem que ser remodelada. Então as pessoas estão atacando a palavra de Deus. Vimos também a teologia da libertação, que invadiu tanto a igreja católica também como também a igreja evangélica. Queria trazer um evangelho de libertação política, um evangelho de libertação humana, e todos esses movimentos, irmãos, é para tirar o sobrenatural, o miraculoso, aquilo que é eterno, que é na palavra de Deus, a fé genuína na palavra de Deus. Eu vi uma vez, há um tempo atrás, eu estava em Maringá, e eu estava num momento muito difícil na minha vida, né? E de vez em quando a gente passa. Fala, mas pastor, passando um momento difícil? Muito, passamos mais ainda, porque nós lutamos contra as trevas, então passamos momentos difíceis. E eu fui ouvir uma palavra, e o pastor da nossa denominação mesmo citou. Eu quero falar sobre vocês sobre Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, da pesca maravilhosa. Vocês conhecem esse texto? Quando os discípulos haviam pescado a noite toda, não pescaram nada, estavam guardando as redes, e Jesus se aproxima deles e diz para eles assim: lancem a rede, agora lancem de novo a rede. Outro texto diz para o outro lado.
E Pedro pensou: Senhor, trabalhamos a noite toda, não pescamos nada. E é como se ele pensasse e dissesse assim: é óbvio que não vamos pescar nada de novo, mas ele diz, tem uma palavra de fé, e Pedro diz: mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. E ele começou esse sermão dessa forma, e eu fiquei maravilhado na expectativa. É hoje que Deus fala comigo, é hoje que eu encontro a resposta. Aí esse pastor começou a dizer assim: veja, Jesus era um exímio pescador. Eu já comecei a ficar preocupado, porque Jesus, exímio pescador, porque eu saiba quanto homem, ele era o quê? Marceneiro, mas tudo bem. E ele disse, então, quando Jesus se aproximou naquela montanha, aproximou daqueles discípulos, ele lá do alto, como todo pescador sabe, ele já via que os cardumes estavam de um lado ali, porque ele viu lá do alto os cardumes. Então Jesus chegou ali e simplesmente falou: ali está o cardume de peixe, joguem ali. E não foi nada assim difícil, sobrenatural. A gente precisa, e ele começou a dizer, nós precisamos entender que as coisas são mais simples, são mais naturais. E aí eu pensei, meu Deus do céu, quando nós não temos mais fé, quando a gente não acredita mais no poder de Deus, quando a gente desconstrói os milagres do Senhor, como muitos movimentos também dizem assim, não, essa questão de espíritos malignos, não são espíritos malignos, é que naquele tempo, Jesus, como os discípulos, eram homens que viveram há 2.000 anos atrás, não conheciam de ciências, de nada, então eles tinham uma visão antiga, antiquada do mundo, e para eles aquilo era demônio, mas era apenas um problema patológico, um problema medicinal, que qualquer remédio resolveria. Quando a gente faz isso, irmãos, e começa a deixar que essas narrativas entrem em nosso coração, nós estamos a um passo do desespero, a um passo do caos. E naquele dia eu fiquei pensando, meu Deus, fechei a Bíblia ali, só fiquei orando. Se o meu Deus não é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, se os milagres das Escrituras Sagradas foram apenas uma coisa natural, que esperança nós temos? Nós somos uma comunidade de fé. A igreja precisa continuar sendo uma comunidade de fé, uma comunidade que crê no poder de Deus e no sobrenatural de Deus. Embora há muito charlatanismo, embora há muitas mentiras, embora há muita crendice, embora há muitas pessoas manipulando as massas, mas o nosso Deus é um Deus que ainda cura, ou não? Nosso Deus é um Deus que liberta. Eu falo isso porque a gente mesmo na igreja, a gente fica procurando todos os caminhos, todas as respostas, mas não procura o Senhor que tem a resposta sobre todas as coisas. Então a pergunta retórica de Jesus continua: encontrará o Filho do Homem fé quando voltar à terra? E nós somos uma comunidade de fé. Hebreus 11:6 nos diz o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. A única forma que nós temos para chegar à graça de Deus, os recursos de Deus, é a fé. O justo viverá da sua fé. É a fé. Deus planejou todas as coisas, Deus comprou todas as coisas para nós. Na sua graça, que é o seu depósito, nós temos todas as coisas, e é a fé que toma posse dessas coisas. Então eu fiquei pensando nessa frase de Jesus. Será que Jesus encontrará fé em mim? Às vezes nós passamos por tantas lutas, mesmo como cristãos, e há tantas respostas que a gente às vezes acha que não tem, não vieram. Eu continuarei crendo? É uma pergunta que Jesus está fazendo para mim e para você. Eu encontrarei fé em você ainda, apesar de todas as coisas? Irmãos, nós somos uma comunidade de fé, e a fé, ela não anula a racionalidade. A fé não anula a razão. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, a palavra diz assim, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
Então o nosso culto é racional. Esse racional não é da razão humana, da lógica humana. Esse racional é da lógica divina, da razão universal, porque não há uma lógica maior e uma certeza maior do que Deus existe, que Deus é real. Mas embora o mundo queira negar, essa é a lógica, a racionalidade maior, a razão universal de todas as coisas. E a nossa fé é baseada numa lógica, uma lógica clara. Por exemplo, Hebreus capítulo 11, o versículo 1 nos diz o quê? Ora, a fé, o que diz? É a certeza das coisas que não vemos, mas nós temos a esperança dessas coisas. Vamos ler claramente lá para ficar mais claro. Efésios 11, versículo 1. Veja que diz a palavra: a fé é a certeza. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicções de fatos que não se veem. Duas palavras: a fé é certeza, a fé é convicção. A fé não é um rolar numa roleta russa, a fé não é jogar de dados, a fé não é arriscar nada. A fé é uma certeza, a certeza de que Deus existe, a certeza que Deus opera, a certeza que Ele é real, a certeza que Ele é poderoso. Então a fé não se baseia em algo místico e algo que não vai acontecer. A fé é uma certeza. A fé também, Hebreus capítulo 11, versículo 3, olha o que diz: pela fé entendemos que o mundo, o universo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha, a fé entendemos, a fé nos traz entendimento, compreensão. Então quando nós falamos de fé, nós estamos falando de um fato, de uma realidade, e Deus é um fato. Embora o mundo negue, Deus é um fato, uma realidade, algo que pode ser compreendido e revelado, e Ele usa a nossa capacidade intelectual para entender, mas depois nós precisamos de uma revelação para crer. Por isso que a pergunta retórica de Jesus é: encontrará o Filho do Homem fé quando voltar à terra? Irmãos, eu pensei nessa mensagem, que eu vou fazer uma série de mensagens aqui sobre isso, com o tema o fim da fé. O fim da fé. Por quê? Porque a fé está se esfriando de muitos corações, mas o fim da fé é o começo do desespero. O fim da fé é o começo do desespero. O fim da fé vai desembocar num caos. O fim da fé é a tragédia da vida. O fim da fé torna a pessoa sem direção, sem bússola, não tem onde agarrar. Hebreus capítulo 6, versículo 19, vai dizer que o conteúdo da nossa pregação e da palavra é âncora para a nossa alma. Hebreus 6, 19, que nossa fé e o conjunto do que cremos é uma âncora para a alma, ou seja, aquele que não tem fé está perdido, não tem aonde se agarrar, está numa trajetória à deriva na vida. Por isso que nós temos que nos agarrar à fé, e sabe que é o estágio onde o diabo quer levar a humanidade. É o estágio da falta de fé. Todas as teorias, quase todos os filmes, toda a comunicação é para desconstruir aquilo que Deus é anti-Deus, é anti-fé, é anti-igreja, é anti-família, é anti-valores do reino de Deus. Tudo que Deus construiu, todas essas narrativas são anti-Deus. Quando as narrativas que desconstroem a humanidade, o homem, diz então que o homem não tem nenhum valor, a narrativa que lança a mulher contra o homem contra a mulher, que desconstrói a pessoa, então já não sabe mais o que é. Todas essas narrativas são para desconstruir aquilo que Deus fez, entendeu? E para levar a humanidade a não ter mais esperança. A esperança é a única coisa que nos garante um viver feliz. Então, o fim da fé, irmãos, traz esse desespero da alma, e é onde está sendo levada a humanidade.
E nós estamos sempre pensando: a quem eu vou buscar? Quem vai me ajudar? Quem vai resolver? E deixamos Deus para depois, porque já não temos mais fé. Não temos mais fé para confiar que Deus é real, que Deus muda. Não temos mais fé. E às vezes a gente vê até no contexto da igreja, as pessoas vivendo de qualquer forma, as pessoas vivendo sem caráter, mesmo na igreja, e a gente começa a pensar assim: olha, não tem jeito não. A gente desconstrói a obra da cruz, porque se Cristo não faz um homem de novo, não faz que um homem seja uma nova criatura, que obra é essa que não transforma nada? E esses valores, essas mensagens vão desconstruindo para que haja um fim da fé. Por isso que eu pensei em trabalhar com os irmãos, e aqui é apenas uma introdução, não vou pregar até meia-noite não, tá? O como manter a fé, irmãos? Como manter a fé quando tudo dá errado? Quando manter a fé diante de todas essas informações que recebemos? Como manter a fé num sistema mundano que o tempo todo está fazendo uma narrativa para desconstruir a nossa fé? Os meninos, as crianças, os jovens, os adolescentes, tudo que escutam nas músicas, os filmes, preste atenção na maioria dos filmes, se não vão desconstruindo a fé, se vão desconstruindo os valores da igreja. E tudo isso é para que a gente não tenha mais fé, porque sem fé nós vamos entrar num caminho de morte, porque a fé é a única que nos leva à vida e à vida eterna. E eu pensei então, vou trazer para a igreja alguns valores, alguns princípios básicos e simples, como a gente pode permanecer em fé. Eu já separei os 8 a 10, mas pode ficar tranquilo que eu não vou pregar 8 e 10 aqui hoje não. Vou falar só sobre 2, tá bom? Só sobre 2. Primeiro, irmãos, como que nós mantemos a fé? Mantemos a fé numa entrega total. Sabe que na medida que eu me entrego, é nessa medida que a fé vai aumentando dentro de mim. Salmista do Salmo 37, versículo 5, nos fala o quê? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A entrega é nossa. E quem faz? É Deus. Mas quando entregamos, Ele faz. Eu não posso entregar parte da minha vida. Eu não posso entregar apenas, ou não entregar-me a Ele e querer que Ele faça alguma coisa em mim. O salmista está dizendo que entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Já falei com vocês aqui também sobre essa palavra entrega. Os hebraístas, ou quem estuda o hebraico, entende que a palavra entrega tem uma ligação com a palavra galal. E galal significa rolar. E tem uma relação com um camelo. Aquele camelo que vem carregando uma carga muito pesada. E quando ele chega no seu destino, ele se abaixa e o camelo deixa rolar a carga dos seus ombros. Ele entrega, ele deixa rolar a carga. Às vezes nós nos convertemos, mas continuamos carregando as cargas, as culpas, ou não? Os pesos. E o Senhor está dizendo para nós: entrega, deixa rolar. Esse é o termo aqui, entrega teu caminho ao Senhor. A mesma palavra também dá ideia de fé. No grego a palavra é pistis, que alguns dizem pistel. Pistis aparece 245 vezes. No Novo Testamento aparece a palavra pits, que é fé, confiança. E esta fé e confiança é algo que a gente faz de uma forma ativa, é uma entrega real, não é uma entrega apenas teórica, porque eu digo assim: não, eu estou nas mãos de Deus, essa situação está nas mãos de Deus, tudo está nas mãos de Deus, mas quando as coisas acontecem, a gente vai e pega de volta. A fé é entrega, ela entrega, ela confia. O crente se entrega nas mãos de Deus, e na medida que ele entrega tudo nas mãos de Deus, o Senhor fará. É algo estranho, mas para que você tenha fé, tem que se entregar cada vez mais, tem que confiar cada vez mais. Na medida que nos lançamos diante de Deus, a nossa fé vai aumentando. Então fé é alguma coisa intencional. Eu acho que eu já contei essa história para vocês, né? Lá em Londrina eu contei hoje também.
Em 1977, aqui em Apucarana, veio um equilibrista aqui, não sei se vocês lembram, você lembra, Flaviano? E ele atravessou da catedral ali até um prédio em cima de um cabo de aço. Quem viu isso aí aqui em Apucarana? Estava lá, né, irmão Zodinho? Não foi isso? Eu tinha 16 anos. E eu fiquei vendo aquele equilibrista. Imagina, ele pega uma barra, né, bem grande, e em cima do cabo de aço ele atravessou, ia e voltava. E eu lembrei de uma história na Inglaterra, que um equilibrista fez a mesma coisa, mas só que ele fazia com uma pessoa nas costas. Imagina, uma moça subia nas costas e ele atravessava em cima daquele cabo de aço, ia e vinha. E aí um momento ele parou e perguntou para a multidão: quem acredita que eu atravesso esse cabo de aço com uma pessoa nas costas? Todo mundo acreditou, né? O que vocês acham disso? Maravilhoso. Aí ele pergunta assim, e faz um desafio: quem quer subir nas minhas costas para atravessar comigo? Silêncio total. Você ia? Mas você não acredita? É a mesma coisa que fazemos com Deus e com a palavra. Eu acredito. A gente canta, a gente pula, a gente adora. Eu acredito, eu creio, é maravilhoso, é tremendo, Deus é bom, Ele sabe, Ele pode. E quando é para se entregar, aí é diferente. Fé é isso, é entrega. Se eu me entrego, Ele vai fazer, e na medida que Ele faz, eu vou crescer na confiança. Por que a gente às vezes não cresce na fé? É porque não se entrega. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele fará. Segunda verdade, irmãos, a fé, para mantermos a fé, precisamos entender que a fé, ela é contemplativa. A fé olha para alguém e olha para um alvo. Hebreus capítulo 12, versículo 2, fala assim: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, versículo 1, antes fala que a gente deve correr a carreira que nos está proposta, né? A carreira que nos está proposta em Cristo. Hebreus 12, versículo, vou ler o versículo aqui mais claramente. Hebreus 12, versículo 1. Portanto, nós, visto que temos de rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando fixamente ou firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. A fé olha para Ele, a fé olha para Cristo, a fé não olha para circunstâncias, a fé não olha para si mesmo. Quando nós começamos a olhar e buscar em nós razão de ser salvos, não vamos achar razão de ser salvos em nós. Nós olhamos para Ele, para a sua obra perfeita naquela cruz. Quando olhamos para nós e procuramos achar uma razão para sermos perdoados do mal que cometemos, não vamos achar razão em nós. Nós vamos achar a razão aonde? Nele, que nos perdoa os pecados. Então a fé, se eu quero continuar tendo fé, eu preciso olhar para Ele. O corredor de 100 metros nas Olimpíadas ou em qualquer lugar, ele foca num alvo fixo. Ele olha para um alvo fixo, e a gente precisa olhar para Jesus e olhar também para aquilo que teremos nele. Veja que todos os homens das Escrituras, eu vou citar aqui o caso de Moisés, ele fez o que fez porque ele sabia do galardão que viria na sua vida. Dá uma olhada, Hebreus 11, versículo 26, olha o que diz a palavra. Portanto, falando de considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Moisés abriu mão de ser um príncipe no Egito. Ele resolveu sofrer a vergonha do Evangelho, a vergonha de Cristo, porque ele sabia
que ele aguardava para ele, ele tinha um galardão, algo maior. Se eu quero ter fé, eu tenho que olhar para Cristo e olhar para frente, para aquilo que nós temos nele. O problema é que nós olhamos muito para o aqui e agora. Nós olhamos para o hoje, nós olhamos para as circunstâncias, nós olhamos em nossa volta, nós olhamos para o outro, e muita gente na igreja começa a olhar para o outro, mas aquele irmão falou que era crente, aconteceu isso, e a gente olha para o outro, aquele pastor lá, aconteceu isso, e caiu, aquele não sei o que, e olhamos para o outro. O evangelho, nós olhamos para Cristo, não olhamos para a igreja nenhuma, olhamos para Cristo, não olhamos para as circunstâncias, e olhamos para Cristo. E aí nós teremos a nossa fé fortalecida. Existe uma parábola que não é uma parábola bíblica, mas é uma parábola que nos ensina alguma verdade. E essa parábola fala de 4 realidades. Ela fala do fato, guarda essa expressão, o fato. O fato é aquilo que Deus já fez. E tudo de Deus é um fato. O novo céu, a nova terra, tudo é um fato. Quando o Senhor criou os céus e a terra, a palavra diz, disse Deus, haja luz e houve. Tudo que Deus fala que vai acontecer, já é, mesmo que não percebamos ainda. Se Deus nos diz que nós já somos salvos, já somos, porque tudo é no tempo dele, então é um fato. Então havia o fato. Atrás do fato, a palavra revela o fato de Deus. A palavra são as promessas de Deus, a palavra são as escrituras sagradas. A palavra então vai falando do fato. A palavra nos diz que nós somos perdoados, a palavra diz que o Espírito Santo habita entre nós. A palavra, ela vai revelando os fatos e as verdades de Deus. Bom, fato, palavra. E depois também a fé. A fé, ela precisa ouvir a palavra. O Pedro disse, Senhor, sob tua palavra lançaremos a rede. A fé, olha a palavra. Romanos também diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Está entendendo? Então a fé, ela escuta a palavra revela o fato de Deus. Mais atrás tem a nossa experiência. A experiência, então, ela precisa viver pela fé. A experiência é o nosso dia a dia. A experiência é o tempo que vamos passar aqui ainda, anos, alguns meses, ou não sabemos, 10, 20, 30 anos, eu não sei. Nós vamos viver aqui, a nossa experiência. Então, a parábola diz o seguinte: o fato, a palavra, a fé e a experiência subiu uma montanha. E todos subiam essa montanha, vigorosamente. O fato, a realidade de Deus, a palavra revelando a realidade de Deus, a fé seguia a palavra e a experiência seguia a fé. Todos subiu a montanha. Mas de repente, a experiência começou a vacilar lá atrás. Imagine uma montanha. E a experiência começa a escorregar. E a experiência começa a dizer, acho que eu não vou aguentar. A experiência começa a dizer, não, eu preciso desse pecado, eu não consigo viver sem isso. A experiência começa a reclamar, a experiência começa a ficar abalada. O que a fé faz? A fé, ao invés de continuar olhando para a palavra, a fé olha para trás. E a fé começa a olhar para a experiência, e a fé começa a dizer assim, olha, talvez a palavra não esteja tão certa, talvez a palavra não seja assim, talvez Deus não esteja do meu lado, a palavra diz que Ele está do meu lado, mas talvez Ele não esteja do meu lado. E a fé começou a olhar para a experiência caiu, e a fé caiu, os dois caíram. O que isso nos ensina, irmãos? Nós somos uma comunidade de fé, o crente vive pela fé, a gente vai viver olhando para a palavra de Deus, e muitas realidades, no momento de nossas vidas, a nosso medo, a nossa experiência, as coisas que vão tomando as nossas vidas, vai dizer que não é possível, que não conseguimos, que não podemos, mas a gente vai olhar para onde? A gente precisa olhar para a palavra. A palavra nos diz o que? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A palavra nos diz o que? Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A palavra diz que eu não estou sozinho, porque Ele está no nosso meio. A palavra nos diz que Ele nos amou primeiro, e nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós temos que viver com quem? Com a palavra.
mas a gente começa a olhar em volta as circunstâncias, nossas emoções, e a gente então começa a naufragar. Lembra de Pedro, quando o Senhor disse para ele, e chamou, e ele foi até ao encontro de Jesus nas águas, e ele caminhava nas águas, caminhou sobre as águas de uma forma sobrenatural, mas de repente ele olha para as águas e ele afunda. Todas as vezes que olhamos para as águas vamos afundar. Nós precisamos olhar para Cristo, precisamos olhar para a palavra. A palavra de Deus, ela revela as verdades de Deus. A palavra de Deus revela os fatos de Deus. Tudo já está preparado. Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou e vou preparar lugar. A palavra de Deus nos diz que Ele já derramou sobre nós o seu Espírito e temos a força de Deus em nossas vidas. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A palavra de Deus nos enche de esperança. A palavra de Deus ela povoa a nossa mente de coisas sobrenaturais e de esperança, mas a gente às vezes prefere olhar para o em volta, para as pessoas, para as circunstâncias, e aí caímos. Por isso que a pergunta de Jesus continua, seja uma pergunta retórica: encontrará o Filho do Homem fé quando vier à terra? Fé quando vier à terra? São inquietações que a gente tem que ver. Eu tenho ficado inquieto com a realidade da igreja hoje. Primeiro, de um lado, a gente tem um monte de enganos e de fato existem coisas que são manipulações, e existem em todos os termos religiosos. Existem pessoas que usam neurolinguística para enganar, existem pessoas que usam ondas eletrônicas para enganar as pessoas, e autoajuda e autossugestão, e existe tudo isso. Eu sei que existe tudo isso, mas porque existe o errado, não existe mais o certo, e o poder de Deus não existe mais. Então a gente parece que às vezes começa, e eu tenho ficado inquieto com isso, porque de um lado a gente tem todas as crendices, e do outro lado a gente tem até uma igreja que busca a palavra, pessoas sérias, e eu venho de um contexto desse, o contexto batista às vezes bate no peito, que é muito bíblico e tudo mais, e que conhece as escrituras, mas e o poder de Deus? Jesus disse: errais porque não conheceis as escrituras e nem o poder de Deus. Temos que conhecer as escrituras e o poder de Deus. E a minha inquietação porque às vezes, vendo tudo isso, eu vejo pessoas que não buscam mais a Deus em primeiro lugar. Não que a gente não possa buscar os outros recursos naturais que existem no mundo, mas eu fico doente, eu não tenho mais coragem de orar. Tem alguém doente do meu lado, eu não oro mais, eu vou direto buscar o médico. Pode buscar o médico, mas não acreditamos mais que Deus possa curar? Estamos em sofrimento, em angústia, procuramos um auxiliar numa área de psicologia. Pode procurar, mas procuramos o Senhor? Estamos numa angústia de existência, vamos procurar uma rota de fuga, e tem muitos homens aí, e mulheres também, que estão o tempo todo na internet buscando uma rota de fuga de um prazer passageiro. E o prazer de Deus? Estamos sofrendo em todas as áreas financeiramente, paramos de orar e de acreditar que Deus provê. Nós vamos buscar o empréstimo, porque parece que a gente, é uma inquietação, não confia mais que Deus pode fazer. Cadê a fé? Cadê a fé que remove montanhas? E eu tenho orado para o Senhor isso, eu preciso que a minha fé seja aumentada. Cadê a fé que continua crendo que quando a palavra diz, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados? Cadê a fé que diz que vocês expelirão os demônios? Cadê a fé que traz conforto? Cadê a fé que traz resposta? São perguntas que temos que fazer. Cadê a fé que traz destino, que traz rumo para as nossas vidas? Cadê a fé que conserta as coisas? Parece que desistimos da fé, porque as circunstâncias, às vezes, como uma onda, como um mar revolto, nos envolveu. Em algum momento a gente acha que não tem mais solução. E se eu acho que não tem mais solução, não tem solução mesmo, porque não há solução em outra coisa.
Cadê a fé que acredita num Deus que vai voltar e implantar o seu reino, e o seu reino será eterno, um reino de paz e de justiça? E aí nós todos começamos a esperar que um homem, uma autoridade, embora eles tenham o seu lugar, venha resolver os nossos problemas. Que Deus que levante um homem poderoso na terra, que através das armas e da bomba vai resolver o problema do mundo. Cadê a fé no Cristo que reinará para sempre, na novo céu e na nova terra? Está entendendo a minha inquietação, irmãos? E são inquietações que a gente tem que responder. Será que a fé não morreu em nós? Ou não está morrendo em nós? Efésios 3, versículo 20 e 21, um texto que eu tenho refletido bastante. Ora, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E Deus me deu, eu estou fazendo uma música, e talvez aqui os próximos dias eu lance essa música também, que fala que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, infinitamente mais. Confiamos nisso. O que a gente precisa então, irmãos, é falar para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não sou muito diferente às vezes de uma pessoa mundana, porque eu também duvido o tempo todo do teu poder. E dizer para o Senhor: mas eu quero que o Senhor reavive essa fé em mim, de confiar num Deus que é poderoso, num Deus que tem resposta. A igreja precisa voltar a confiar num Deus que tem resposta para tudo, ou não? O Evangelho tem resposta para tudo. Deus pode usar um homem, Deus pode usar a ciência, Deus pode usar alguma técnica humana, Deus pode tudo, mas nós precisamos recorrer primeiro a Deus. A Deus, entendeu? Quando a gente está sofrendo, a gente não consegue dormir, a gente pode recorrer a alguns recursos médicos, tudo bem, mas a gente precisa primeiro recorrer a Deus. A Deus, que pode fazer algo que a gente não acredita, mas que pode, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Termino com uma palavra do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 11, versículo 3, Paulo diz assim: eu temo que como a serpente, vou ler aqui 2 Coríntios 11, 3, para não errar nenhuma palavra, mas receio, era um receio do apóstolo, receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também sejam corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza devida a Cristo. Ele fala aqui de uma simplicidade da fé. A igreja precisa voltar à simplicidade da fé. Sabe o que significa isso também? Lembra de Pedro, quando não pescou nada, e Jesus disse para ele o quê? Lança a rede. O que ele falou? Sob a tua palavra lançarei a rede. Nós precisamos dessa simplicidade de novo, irmãos. Eu estou sofrendo? Ore. Meu Deus do céu, eu falo para mim, falo para todos nós, quantas lutas a gente tem no nosso emocional porque não oramos. Achamos que oramos. Até o pastor pregou muito bem semana passada, e ele falou de orar sem cessar, né? Ali, orar sem cessar, é claro que a gente pode orar dessa forma todo o tempo, orar o tempo todo, mas nós precisamos também gastar tempo diante de Deus. Orar, que eu falei para vocês, chorar diante de Deus. Ele é o maior psicólogo, Ele é o maior médico que existe. Ele é a cura, a palavra dele é a palavra de vida, então a gente precisa chorar e orar e orar. E aí, se eu digo isso, vão dizer assim: um pietista aí, uma pessoa negacionista da ciência. Eu não estou falando nada disso, mas a gente precisa orar, a gente precisa confiar na palavra. Está entendendo, irmãos? Tem alguém enfermo na sua casa, aleluia, tem que ir para o médico, vai, eu também vou no médico, mas não significa que você não pode pegar um óleo e ungir a pessoa, e impor as mãos e dizer em nome de Jesus, seja curado. Ou paramos de acreditar nisso? Está entendendo? A gente precisa voltar de novo à simplicidade
da fé. Senão, nós entramos no mesmo vazio da humanidade. No mesmo vazio. Não somos nada diferentes. Não é que nós não sejamos salvos, ou que não seremos salvos. Vamos ser salvos pela graça de Deus, mas perdemos uma qualidade de vida quando não vivemos na dependência do Espírito Santo. A música que nós cantamos diz: junto a ti, né, teu amor me envolve, e nós vamos subir com asas como águias. Deus quer um povo feliz, um povo alegre, um povo forte, um povo abençoado. Isso não é uma mensagem positivista, mas é da palavra de Deus. Deus quer que vivamos em fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Quer agradar a Deus, irmãos? Amém. Tenha fé. Deposite a sua vida no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. E a gente vai ver coisas sobrenaturais e poderosas em nossas vidas. Amém? Amém.